Se você acha que a morte do Daniel Mastral já causou polêmica o suficiente, já causou teoria da conspiração e teses, né, sobre o que teria levado ele a tirar a própria vida, parece que nós nos enganamos. A partir de agora, a gente vai entrar em um novo nível em relação a esse assunto, porque a Fernanda, da Rede Rio TV, fez uma live na noite desta quinta-feira, onde ela jogou na cara do Brasil informações que até então só a polícia sabia, só a justiça sabia. Informações de que o Daniel Mastral, ele é o principal suspeito da morte da sua esposa. Pois é, nós já havíamos falado aqui que ela havia se suicidado, enquanto muita gente falava que era apenas um infarto do miocárdio, com base no que o próprio Daniel Mastral tinha dito. Na verdade, parece que não foi apenas um suicídio. A polícia investiga, na verdade, algo que pode levar para além disso. O que pode chegar não só ao homicídio, mas também a algo que seria até mais grave, né? Infelizmente mais grave, que seria um suicídio assistido. O que mostra, claramente, se isso obviamente se confirmar, o que mostra que a gente vinha falando aqui, né? A forma nebulosa, obscura como o Mastral vivia, infelizmente, com a sua família, e talvez reforce inclusive a tese que a gente levantou também nesse canal sobre o que teria acontecido com o seu mais recente casamento, que possivelmente a esposa poderia tê-lo abandonado. Importante que a gente lembre que até o momento ela ainda não se manifestou, a atual esposa não fez qualquer tipo de publicação, mas o Fuxico Gospel publicou uma matéria no início da manhã dessa sexta-feira no www.fuxicogospel.com.br, repercutindo exatamente a live da Fernanda, onde ela traz essas revelações. Eu vou colocar na descrição desse vídeo para que você possa ver a live completa. Na live ela apresenta uma série de documentos que corroboram com as informações que ela apresentou e é o que a gente publicou na matéria que está aqui no site. Daniel Mastral era suspeito na morte da esposa, e é importante que a gente lembre que isso não foi inventado agora. Isso já vem desde 2022. Ela morre em 2021. Em 2021 há um processo por conta exatamente da morte dela, há uma investigação, sabe? Há informações da perícia e etc e tal. E aí, ainda em 2021, esse processo ele é fechado, ele é arquivado. E a partir de um fato novo que surge, em 2022, a justiça manda esse processo abrir a pedido, ser desarquivado a pedido do Ministério Público. Então, veja o que diz essa reportagem aqui. E eu sei que nesse momento muita gente está dizendo aqui, isso é mentira, estão inventando agora isso, porque nunca veio à tona. Eu tenho dito em algumas lives que a gente traz informações sobre crimes, né, como esse, como foi o caso, por exemplo, da Sara Mariano e etc., que a polícia não está muito preocupada, a justiça não está muito preocupada em dar satisfação às pessoas. O Ministério Público e a Justiça, eles conversam entre si nos autos do processo e que muitas vezes tramitam em segredo de justiça, como, ao que parece, esse caso aqui. Então, você tem aí quase 2 anos já de investigação e ele era o principal suspeito. Inclusive, se você viu o meu vídeo em que eu trago uma fala do Caio Fábio, onde o Caio Fábio, inclusive, traz essa informação de que a esposa dele teria se suicidado, o Caio, depois daquele vídeo que foi gravado em maio de 2022, o Caio foi chamado para depor. E o Caio foi ouvido pela polícia, pela justiça, por conta daquela fala. E se você conhece o Caio, se você acompanha o Caio Fábio, ele repetiu, né, tudo que ele tinha dito no vídeo, ele confirmou diante da justiça, durante o seu depoimento, a respeito do que tinha ouvido e do que sabia a respeito da morte da esposa do Daniel, o que também levou a reforçar a tese de um possível suicídio assistido. Bom, vamos ler a matéria? A gente vai ler a matéria e depois eu vou colocar para você um vídeo. Cara, eu preciso que você veja esse vídeo que a gente vai mostrar para você daqui a pouquinho. É um vídeo que vai agradar, eu vou dizer agradar, entenda como você quiser, a galera da teoria da conspiração, mas também vai agradar a quem não é conspiracionista, que está acompanhando esse caso com... Eu vou usar esse termo, me perdoe os conspiracionistas, com mais sobriedade, né? Com muito mais sobriedade, de que não tem mistério na morte dele do ponto de vista de como foi, né? Agora, a motivação para isso talvez possa estar muito mais sombria do que apenas o que a gente já vinha apresentando, que era a questão da depressão.
Eu sei que a depressão é algo terrível e eu tenho falado sobre isso aqui. Procure cuidar de pessoas que estão próximas de você e até de você mesmo. Mas o que pode ter levado talvez seja algo para além disso. Talvez seja culpa, talvez seja responsabilização, né? Ou talvez seja o que ele disse no vídeo que você vai ver já já. Fica com a gente aqui. Vamos ler a matéria? Na noite dessa quinta-feira, a jornalista Fernanda Piacentini, do canal Rede Rio TV, divulgou em uma transmissão ao vivo uma série de informações envolvendo Daniel Mastral, um ex-satanista, palestrante e autor, conhecido por sua trajetória polêmica, encontrado morto num suposto suicídio. Durante a live, Piacentini detalhou as investigações e os processos em andamento contra Mastral, que incluem suspeitas sobre sua possível responsabilidade na morte da sua esposa, Cíntia Rosa Lotte Ferreira, que vem a ser a Isabela Mastral. Lembra que eu já falei para vocês sobre a ideia do personagem, né? Ele não usa o próprio nome, o nome verdadeiro, que é o Marcelo. Na verdade, ela também, ela usava o pseudônimo, né, de Isabela Mastral. E aí tem o contexto da morte. Cíntia, que era médica, faleceu em maio de 2021, supostamente de um infarto agudo do miocárdio. Segundo Mastral, sua esposa, que sofria de vários transtornos psicológicos, incluindo depressão grave e transtorno de personalidade borderline, havia tomado medicamentos para dormir e, ao perceber que sua condição se agravava, ele teria chamado uma ambulância. Cíntia foi levada ao Hospital Albert Einstein, onde, segundo Mastral, ela teria falecido. No entanto, o relato de Mastral começou a ser questionado quando laudos periciais apontaram que a causa da morte de Cíntia pode ter sido uma overdose de medicamentos. A overdose de medicamentos pode ter provocado exatamente o infarto do miocárdio. O que interessa nesse caso não é o infarto do miocárdio, mas o que causou, o que provocou, né, o infarto do miocárdio. O exame toxicológico revelou a presença de várias substâncias, incluindo midazolam, oxicodona e morfina, que podem ter contribuído para um infarto. Veja isso. A perícia também levantou dúvidas sobre a possibilidade de suicídio, suicídio assistido ou até homicídio, uma vez que o cenário no local da morte apresentava sinais de manipulação. Ou seja, depois que ela foi para o hospital, e aí a gente vai avançar para você ver, essa informação também é relevante, alguém foi lá, se morava somente os dois, quem fez isso? Alguém foi lá no quarto e alterou a cena, alterou o local. E quando a perícia chegou, não encontrou algumas coisas, como, por exemplo, não encontrou um copo. E o que tem a ver um copo, Zé? O relato dele é que ela teria tomado os medicamentos na cama, deitada. E a polícia não encontra nenhum copo que justifique ela tomar o medicamento, tomar água. E por aí vai. O caso ganhou novos contornos em 2022, quando uma testemunha procurou o Ministério Público de São Paulo para apresentar novas informações que implicariam Mastral na morte de Cíntia. Com base nessas revelações, veja, a gente está falando dessa testemunha, essa testemunha é uma pessoa que trabalhava com a esposa e com o marido, né, com a esposa de Mastral e com ele mesmo, era uma assessora que convivia diariamente com o casal. E aí depois da morte, no ano seguinte, em 2022, talvez a culpa pode ter pesado, né, por saber de informação e tal, e foi lá, procurou o Ministério Público e ela prestou o seu depoimento. Eu vou reiniciar essa parte. O caso ganhou novos contornos em 2022, e aí o caso já tinha sido arquivado, quando uma testemunha procurou o Ministério Público de São Paulo para apresentar novas informações que implicariam o Mastral na morte de Cíntia. Com base nessas revelações, o inquérito, que havia sido arquivado, foi reaberto. A testemunha, que pediu para permanecer anônima, por temer por sua segurança, ela está anônima para mim e para você. Mas no processo consta o nome dela lá, tá? Para quem é conspiracionista, pode se agarrar a isso. Tá vendo aí como é que ela vai denunciar e não diz o nome dela? É óbvio que ninguém faz uma coisa como essa. No Ministério Público vai estar lá CPF, foto, documento, cópia do documento dela lá. Então, é anônimo para a gente. Beleza? Que pediu para permanecer anônimo por temer por sua segurança, forneceu provas adicionais, incluindo mensagens do WhatsApp,
que sugerem que Mastral estava envolvido na aquisição ilegal dos medicamentos que resultaram na morte de sua esposa. Além disso, surgiram acusações de que Mastral teria convencido os socorristas, essa parte interessante, a levar o corpo de Cíntia ao hospital, apesar de ela já estar morta em casa. Isso é interessante. Preste atenção, ela já havia morrido, o que não é o que ele diz. O que ele diz é uma coisa que você vai ver já já, bem diferente do que está sendo posto aqui. Possivelmente para evitar complicações legais. Esses novos elementos levaram o Ministério Público a solicitar uma investigação mais aprofundada, incluindo a tomada de novos depoimentos de pessoas próximas ao caso, como o pastor Caio Fábio, que alegou ter conhecimento de confissões feitas por Mastral sobre o incidente, sobre o episódio. Agora tem suspeitas de abuso psicológico durante a transmissão. Piacentini também destacou, isso a Fernanda, né? Destacou as suspeitas de abuso psicológico contra Cíntia. A investigação aponta que Mastral poderia estar utilizando sua influência sobre a esposa para administrar os medicamentos que a mantinham em um estado debilitado. Relatos de pessoas próximas indicam que Cíntia estava em um estado quase de vegetação, quase vegetativo, incapaz de exercer sua profissão médica ou de tomar decisões para si mesma, sendo inteiramente dependente de Mastral. A quantidade de medicamento que essa mulher tomava era uma coisa absurda, e a quantidade de doença também que ela tinha. Entre tantas outras, né, ainda tinha a fibromialgia, que é uma doença também severa, quem está acompanhando aqui e tem essa doença sabe que sente muitas dores, isso debilita demais o ser humano. A jornalista fez questão de sublinhar o comportamento de Mastral após a morte da sua esposa, em um vídeo gravado logo após o falecimento. É esse vídeo que a gente vai assistir daqui a pouquinho. Mastral aparece narrando os eventos de forma calma, quase indiferente, enquanto reforça sua própria imagem como uma pessoa de fé e resiliência. Comportamento que, segundo Piacentini, é típico de narcisistas, que tendem a se exaltar enquanto minimizam as tragédias ao seu redor. Agora, essa parte aqui, ela é curiosa. E eu confesso que eu nunca imaginei, né, que isso pudesse acontecer e talvez reforce ainda mais essa teoria, né, essa tese a respeito do verdadeiro Daniel Mastral. Cerca de 15 dias após a morte de sua esposa, Daniel Mastral esteve envolvido em um episódio que levantou ainda mais suspeitas sobre suas intenções e conduta, acompanhado por uma testemunha, essa testemunha que foi lá, né, no Ministério Público, que era a assessora. Mastral foi ao Banco Bradesco para regularizar a conta conjunta do casal. E durante essa visita, questionou o gerente sobre a possibilidade de receber o seguro de vida de Cíntia. O gerente, no entanto, informou, claro, e aí, esse primeiro parágrafo aqui, tranquilo, né? A esposa do cara morreu, natural, né? Se ele morreu e tem direito ao seguro de vida, infelizmente não há o que se fazer. O gerente, no entanto, informou que, em casos de suicídio, o seguro não teria cobertura, o que aparentemente irritou Mastral, que passou a demonstrar agressividade e a destratar a testemunha que estava presente. Suicídio. Veja, ele vinha divulgando como sendo uma morte por conta do infarto, né, causado por um infarto do miocárdio. E aí, na verdade, quando chega lá no banco, ele não pode mentir. A documentação é clara, né, o documento que leva lá, inclusive o atestado de óbito, está evidente lá. A possibilidade do suicídio. E se há possibilidade de ter sido uma vítima de suicídio, o banco, obviamente, que não vai perder dinheiro para ninguém, sabe que é uma cláusula que não pode ser ignorada, né? Não. Se foi suicídio, perde seu direito ao seguro. E aí ele ficou extremamente irritado, né? Que passou a demonstrar agressividade e a destratar a testemunha que estava presente. E talvez aí a testemunha... Esse comportamento, aliado ao contexto de suspeitas já existentes sobre a morte de Cíntia, contribuiu para aumentar a desconfiança sobre Mastral. A testemunha, que já estava desconfiada das atitudes de Mastral,
decidiu pedir demissão após presenciar essa cena no banco, vendo-se cada vez mais preocupada com as circunstâncias ao redor da morte de Cynthia. E aí você tem o vídeo que você pode assistir, eu vou deixar na descrição o link para que você possa ver lá. Inclusive ela coloca aqui, ó, o Senhor das Trevas, né? Mastral era investigado por morte da esposa. Essa é a matéria, está publicada, você pode ler agora também acessando www.fuxicogospel.com.br, é o nosso portal na internet. Você pode acompanhar essa e outras notícias. Essa notícia não foi recebida com muita tranquilidade lá em nosso perfil no Instagram. Já tem muita gente, inclusive, dizendo que é mentira, que agora está inventando tudo para acabar com a imagem do Daniel Mastral. Certamente aqui nos comentários também, o que não tem nada a ver. O processo já tramita, né, no Poder Judiciário desde 2021, foi arquivado e reaberto em 2022. Como disse, pessoas já foram ouvidas e esse caso estava avançando. Há uma teoria que leva para a possibilidade de que o Daniel estava se sentindo cercado, né, com essa possibilidade de ser duas coisas. Primeiro, de ser oficialmente denunciado pelo Ministério Público pela morte, porque agora também fazem de inquérito, né? Se o Ministério Público conseguisse confirmar, ele iria ofertar a denúncia e aí daria sequência ao processo e eventual julgamento. Mas até então ele não era formalmente acusado, né, pelo Ministério Público, apenas estava sendo investigado. Então não dá para dizer que ele era acusado, né? Ele era só suspeito, estava sendo investigado da morte da esposa. E ponto 2, ele também responde a um processo de tráfico de drogas. E aí, que tráfico de drogas é esse? Ele teria comprado medicamentos de forma clandestina, tanto ele quanto a pessoa que vendeu esses medicamentos, tarja preta e etc., sem receita e tudo mais. Se você não sabe, isso se enquadra em tráfico de drogas. Muita gente acha que isso não, ou tráfico de drogas é só quem vende, né? As chamadas drogas que a gente já conhece, entorpecentes, etc. Na verdade, ele estava também respondendo por esse, também estava sendo investigado por ter cometido esse crime, porque, segundo a investigação concluiu, ele era quem comprava esses medicamentos, que acabou, inclusive, ceifando a vida da sua própria esposa. Então, o vídeo que você vai assistir, está na descrição, que mostra a Fernanda, cara, ela mostra, inclusive, as fotos, né, as cópias dos relatórios, tanto do IML, quanto da própria Justiça, também do Ministério Público. Cópia, um monte de cópia lá, que vai fazer todo sentido se você, depois que terminar aqui, você ir lá e assistir também, para você entender um pouco mais com provas, né? Eu não estou só lendo a matéria, ela mostra essas provas lá, certo? E para também dirimir qualquer dúvida que você tenha em relação a teorias que possam justificar isso, dizendo só agora veio à tona porque ele morreu, né? Ou querem manchar, os satanistas estão querendo manchar a imagem dele. Outras pessoas podem até dizer, eu não duvido se plantaram isso lá para poder prejudicar o cara. Sempre vai ter. Mas, nesse vídeo que a gente vai ver aqui agora, preparar aqui para você, a gente vai ver um vídeo que eu acho que você precisa assistir. É um vídeo que mostra ele exatamente 2 dias depois da morte da esposa, fazendo um depoimento. Veja, 2 dias depois, olha as coisas que ele vai falar. E quando chegar num ponto que eu queria que você ficasse mais atento, né, eu vou entrar e vou mostrar para você ver quem era, né, o verdadeiro Daniel Mastral e o que ele estava tentando mostrar para as pessoas com essa imagem que ele confirmava, né, se reafirmava todos os dias. Vamos ver? Vamos lá, só aumentar o volume aqui, vamos ver. Pessoal, vamos a mais um vídeo aqui. Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 2 de junho de 2021. A minha esposa faleceu no domingo, antes de ontem, portanto, e faleceu de uma parada cardiorrespiratória. Você lembra do Caio? Quando o Caio falou num vídeo aqui no canal, cara, teu filho morreu, para. Depois ele fala, tua esposa morreu, por que você não parou? Por que você não para viver o luto? Era sobre isso aí, ó. 2 dias após a esposa morrer daquela forma, ele viu, né, praticamente ela morrer, tá em casa, na cama, ele fazendo. E aí ele tá fazendo um vídeo. Olha lá. Né?
faleceu dormindo, né? Eu percebi os sintomas, que ela estava com o coração mais fraco, consegui notar isso, chamei a ambulância, foi feita massagem cardíaca durante o caminho, oxigênio. Chegando lá no pronto-socorro, ficou 45 minutos tentando reanimá-la. Nesses 45 minutos ela conseguiu ser reanimada por 2 vezes, né? Mas não foi suficiente, disseram que o coração estava muito fraco. Isso é importante, porque no relatório da justiça, da perícia, fica clara a tentativa dele, você viu, eu li na matéria, de levar, né, fazer com que o pessoal dos socorristas levassem ela para o hospital, para Albert Einstein, quando, segundo a testemunha, na verdade ela já estava morta. Segundo a testemunha, ela já estava morta. E aí? Como é que ela se reanimou lá? Como é que ela voltou? Muito debilitado, e ela veio a falecer, veio a entrar em óbito, exatamente pelo boletim de ocorrência, pelo atestado de óbito às 17 horas e 15 minutos, quando eu já estava no hospital. Então, assim, foi uma perda gigantesca para mim, uma perda que eu não tenho palavras para expressar. Há 3 anos atrás eu tinha uma família maravilhosa, extraordinária, unida, cheia de amor, cheia de carinho, cheia de compreensão. De repente eu perco meu filho de uma maneira muito trágica, e agora eu perco 2 anos e meio depois, eu perco a minha esposa, aos 51 anos de idade. Isabela ia completar 52 anos nesse mês de junho, no dia 25 de junho, né, desse mês de 2021, ela ia completar 52 anos de idade. Era minha companheira, minha amiga, minha parceira, e a gente estava lutando junto contra a depressão, né, que o nosso filho, a ausência, a dor da ausência do nosso filho nos trouxe também. Então a gente dava suporte um para o outro, porque quando um estava ruim, o outro dava apoio e vice-versa. E agora não tem mais isso, agora eu estou sozinho. E é um tanto quanto estranho ficar sozinho, escutar o silêncio, observar a casa vazia, olhar aquela cadeira que ela sentava, e a ausência do meu filho também. Então, é claro, estou sendo muito bem amparado pela equipe médica, terapêutica, médico, suporte medicamentoso, acolhimento familiar, de amigos, de ovelhas, de seguidores, de muita oração, de intercessão, da minha própria oração. Tanto é que eu tenho experimentado uma coisa muito singular na minha vida, que é como se eu tivesse cercado de um anel de luz, né? Como se fosse uma cúpula de luz, que eu não vejo, mas eu sinto essa cúpula, eu sinto essa energia à minha volta, que eu tenho certeza é fruto das suas orações, né? Cada joelho dobrado é uma espada erguida. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, quero agradecer muito pelo carinho, pela compaixão, pela solidariedade, pelas mãos estendidas, para aqueles que foram tocados para trazer suprimento, por aqueles que estão orando, pelas palavras de incentivo. Tudo isso corrobora para que traga um acalento ao meu coração. Está muito cedo ainda, muito remoto. Hoje eu tive que correr atrás do atestado de óbito. Ainda tem muita coisa para ser feita, muito detalhe para ser feito. Infelizmente, depende de mim esses detalhes, né? Então, eu sei que na vida cristã, na jornada cristã, isso eu digo para você também, você não está isento de passar por dificuldade. Hoje a igreja ela transmite uma imagem muito triunfalista a respeito de vida cristã, né? Não é assim que vai de bom para melhor. A vida de Paulo piorou. Ele era fariseu, estava tudo bem, a vida dele piorou. Só passou necessidade, fome, naufrágio, foi apedrejado, foi preso. Quantas coisas Paulo passou. Jesus, o nosso mestre, que é o nosso principal modelo, padeceu. Inocente padeceu. Mas o modelo que nós temos clássico nas Escrituras é a história de Jó. Jó, ele era um homem justo e Deus dá permissão a Satanás para tocar em Jó, porque ele tinha certeza que Jó iria blasfemar. E se essa foi a intenção, por acaso, do diabo,
de pedir permissão para Deus, e Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Eu jamais vou me rebelar contra Deus, jamais vou denegrir a Deus, jamais vou ofender a Deus ou questionar alguma decisão de Deus na minha vida. Eu faço minhas as palavras de Jesus que nos ensinou no Pai Nosso. Gente, eu vivo o que eu prego, de verdade. Eu me esforço, eu vivo o que eu prego. Eu não sou perfeito não, mas eu procuro viver o que eu prego. E quando eu falo para você orar, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, eu procuro viver isso na minha vida também, né? Então, seja feita a vontade dele, porque a minha vontade é imperfeita, porque eu conheço em parte eu conheço, em parte eu profetizo, eu vejo como espelho. Deus não, Deus vê todas as coisas, Deus é onisciente, Deus sabe de coisas que eu não sei, né? Isabela estava um pouco deprimida e ela falava muito que queria encontrar o Micael, chorava muito pela casa. Talvez Deus... Preste atenção nessa parte e a parte final, ainda parar por aqui. Preste bastante atenção no que ele vai dizer agora. Tenha levado ela, recolhido ela para ter o encontro com Micael, né? E tenha me deixado aqui para terminar a missão que nós temos. Eu sei qual é a missão, mas não é uma coisa que se termina agora. É uma missão que vai levar ainda um tempo, né? Uns 3 anos, né? 3 anos. Esse vídeo foi gravado em junho, dia 2 de junho de 2021. Portanto, acaba de fazer 3 anos. Você viu ele falar, né? Vamos voltar um pouquinho? Ainda um tempo, né? Uns 3 anos, né? Então é Deus que sabe de todas as coisas. Eu não estou prevendo a minha morte daqui a 3 anos de forma alguma. Estou apenas dizendo que Deus me deu uma missão, e para cumprir essa missão que Deus me deu até o presente momento, eu sei que eu vou levar pelo menos uns 3 anos, né? Então os teóricos da conspiração vão se agarrar a isso, né? A essa ideia. Eu sei que eu tenho uma longa jornada pela frente, sabe? Elias ficou abatido, né? E o anjo veio, tocou nele, come e bebe, porque longa será a tua jornada. E assim Deus tem feito comigo. Tem tocado no meu ombro e tem dizendo, come e bebe, porque longa será a tua jornada. 3 anos é o prazo para terminar a jornada. Tempo, né? Uns 3 anos. A jornada do Daniel Mastral. E infelizmente, e eu digo infelizmente, se você não sabe, por exemplo, eu entrevistei ele aqui nesse canal. Tem uma entrevista com o Daniel Mastral, a gente conversou cerca de 2 horas, né? Uma entrevista muito importante. Pesquisa, depois você encontra aqui. E levou 3 anos, né? Infelizmente, a partir da gravação desse vídeo até agora, 3 anos e um pouquinho. Um mês depois de completar 3 anos, ele tirou a própria vida. 2 meses, né? E tirou a própria vida. E, como eu disse, o que cerca isso, né? O que permeia essa decisão de tirar a própria vida é um mistério. É um mistério. Agora, não adianta ficar procurando justificar, dizer que foi satanista, que foi não sei quem, que foi não sei quem, que viu um disparo de arma de fogo na árvore, que a câmera estava tremendo. Meu Deus, cada coisa absurda, né, que as pessoas estão tentando utilizar para justificar. Que fique claro também que esse vídeo não tem o objetivo de, como eu sempre tenho dito aqui, denegrir a biografia e a imagem do Daniel Mastral. O fato é que o fato por si só já faz isso, né? Se de fato ele teve participação na morte da esposa, sabe, de repente pode ter, quem sabe? Quem sabe? O filho morreu, 3 anos depois da morte do filho morre a esposa, e 3 anos depois da morte da esposa morre ele. Tudo muito estranho, né? Tudo muito estranho. Então, como ele vivia esse mundo tenebroso, obscuro e de coisas estranhas, quem sabe? Mas a polícia, a justiça continua investigando, continua ouvindo testemunhas, e certamente não só a própria morte dele vai ser esclarecida, como também a morte da esposa, as circunstâncias que levaram a isso. E acredite, se a justiça está investigando a morte da esposa, provavelmente também pode estar investigando as circunstâncias que levaram à morte do filho, o Micael, que faleceu lá atrás. Tá? Essas são as informações de hoje. Na descrição você vai encontrar o link para você assistir ao vídeo completo, onde a Fernanda da Rede Rio TV traz esse furo de reportagem extraordinário que mostra, né, traz luz a esse personagem que é o Daniel Mastral, que na verdade vem a ser o Marcelo Agostinho Ferreira. Obrigado pela audiência. Se inscreve nesse canal, ativa a notificação, e aí quando a gente publicar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber.